Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Deus abençoe os irmãos. Cada um nessa noite, dentro desse ambiente tão especial, dentro dessa atmosfera, eu poderia falar dentro desse lugar. Lugares em Deus que o Senhor vai construindo para nós entrarmos. Aquilo que eu e você chamamos de tempo, Deus chama de lugar. Por isso que cada vez que Deus tinha um encontro, muito obrigado, significativo com alguém, com os patriarcas, quando o encontro era significativo dentro de uma proporção elevada, o lugar ganhava um novo nome. Quando Deus inaugurava um novo tempo na vida de alguém, o lugar ganhava um novo nome, porque o que você chama de tempo, Deus chama de lugar. Quando Deus fala sobre o seu futuro, tempo, para você, Deus falando sobre um tempo futuro. Para Deus não, é Ele criando um lugar nesse tempo para você entrar. Porque o Senhor trabalha com ambientes e esses lugares em Deus, porque foi o que Jesus foi nos preparar. Ele disse: eu vou preparar-vos lugar. Porque não é Adão que você fez, mas Adão aonde você está. São lugares. E esses lugares, eles são, eu gosto de chamá-los de jurisdição. Por quê? Porque eles são movidos por leis. E quando muda uma jurisdição, mudam-se as leis. Quando você muda de jurisdição, nem todas as leis que tinham força operadora na jurisdição anterior têm algum valor e algum poder nesse lugar que você entrou. Eu não sei se tem algum profissional formado do Brasil aqui, mas o seu diploma aqui não tem muito significado, não é? Porque nessa jurisdição, o que tinha muita autoridade lá não tem aqui. Então, quando você sai de um lugar em Deus e entra em outro lugar em Deus, você mudou uma jurisdição. E às vezes a gente sofre porque gostaria de ver aquela lei operando, ou opera nela e não vê resultado, porque não compreende que muda a jurisdição, mudam-se as leis. E no Brasil fica fácil de entender isso quando se fala de autoridade, porque embora nós temos um só governo, ele funciona com 3 poderes: o legislativo, o executivo e o judiciário. E não adianta você querer andar nas leis que operam numa jurisdição, com essas mesmas leis você querer operar noutra jurisdição, porque ela não tem força lá, ela não tem poder lá. Por isso que há uma realidade quando você está operando nas leis de um resgate. O Evangelho, em primeira instância, ele é um resgate. Por isso que ele é um escândalo. Porque o absurdo vale aqui para resgatar, mas muitas vezes não vale para discipular, não vale para continuar. Porque é uma jurisdição do resgate e outra jurisdição da continuidade. Um dos maiores restauradores da espiritualidade de Israel na trajetória dos reis foi um homem chamado Ezequias. Ezequias foi, a Bíblia chega a falar que nem antes dele, nem depois dele, houve um rei tal que fizesse o que ele fez. Ele restaurou a espiritualidade de Israel
numa medida tão alta que ele atraiu o pior principado que existia na época, que era o Senaqueribe, que deu até uma música para Ana Paula Valadão. Ezequias ficou sitiado 3 anos dentro da cidade, da mesma cidade. Não entrava uma garrafa d'água lá. E ele rompeu contra o governo da Síria. E a restauração foi tamanha que quando ele introduziu a festa da Páscoa, quando ele recuperou a festa da Páscoa, que é o ápice da festa, das festas, ele não imaginava o tamanho do avivamento que Deus tinha gerado, que chegou o dia da Páscoa e tinha muito mais gente para comer a Páscoa do que sacerdote para purificar o povo. Ao ponto que Deus falou para ele, ou ele falou para Deus: Senhor, posso permitir todo mundo comer a Páscoa, mesmo quem não purificou? E o Senhor disse: pode, porque era um movimento de resgate, era um movimento de recomeço, era uma graça específica para aquilo. Naqueles dias, quem se purificou cobria quem não se purificava. Mas você imagina no ano seguinte, na festa da Páscoa, Ezequias dizendo: Deus, meu filho, agora você pode se preparar. Você pode se preparar agora. Era uma outra exigência. Para a restauração da casa do Senhor, do templo e dos muros de Jerusalém, os sacerdotes podiam ter esposas estrangeiras, mas para a continuidade e deixar um fundamento para a próxima geração não podia. Por isso que o último capítulo cuida disso. Então, compreender os lugares que o Senhor está nos colocando é significativo para nós. Amém? Nós estamos falando de coisas espirituais para pessoas espirituais. E mesmo assim, dentro dessa perspectiva, eu quero poder ler com você o livro de Josué, no capítulo 1. E dar o meu boa noite e dizer que eu me chamo Juscelio e que sou casado com a minha Lulu há 30 anos, né? Esse ano faz 30 anos que nós somos casados. E você não casa num dia, né? A gente acha que meu casamento foi tal dia. Não, tal dia você começou seu casamento e você está casando até hoje. É verdade? Glória a Deus. E se tem uma coisa boa dentro do casamento, é que ele tem muita novidade. Inclusive, quem pensa se separar para ter uma outra pessoa, não precisa, só ficar dentro do seu casamento, porque você vai ver que a mulher que você teve um dia não é a mesma hoje, assim como você não é o mesmo marido hoje que já foi um dia. Porque a gente vai casando, porque nós vamos mudando. Então, quem tem mais anos de casamento sabe disso. E nós temos 2 filhotas lindas, a Isabel e a Sara. Um genro muito lindo, que é o Felipe. E tem um outro que é o Eduardo. Está aqui. O Eduardo é um pastor, tem um chamado, uma unção, um selo sobre ele, muito grande. Pastoreia conosco a igreja lá, local Mevan Campinas, juntamente com a Isabel. E tem uma responsabilidade maior hoje, além de ser um presbítero da casa, com o cuidado dos jovens e os adolescentes. E está acontecendo uma coisa muito linda lá, porque nós temos bastante jovens e bastante adolescentes conosco. E os nossos cultos são domingo de manhã. E você vê um monte de adolescente no culto de domingo de manhã, já é avivamento. Porque eles levantam cedo para estar lá. Levantam cedo mesmo, eles são os que chegam cedo. E está acontecendo algo muito lindo. Então, e a gente teve essa nossa vinda para cá,
E a gente não podia deixar de passar aqui, né? Então é uma alegria para a gente estar aqui com os irmãos. Nós vamos ler Josué capítulo 1. Senhor, muito obrigado. Nós agradecemos ao Senhor por sua graça, virtude, pela bondade do seu Espírito em nós. Bom, vamos lá. Nós temos ouvido do Senhor algumas coisas que tem feito com que algumas coisas que o Senhor vai nos dando também algumas frases como um instrumento pedagógico de conceito, de entendimento. Que falado, pregado é muito bonito no dia a dia para viver, é uma descoberta. Mas o Senhor tem nos dito desde a pandemia para cá que Ele tem reordenado uma batalha, que Ele tem reorganizado o seu exército e refeito os seus soldados. Então é como se o Senhor estivesse nos dizendo: eu estou reordenando uma batalha, eu estou reorganizando o meu exército, eu estou refazendo os meus soldados. São 3 esferas e são 3 jurisdições que são regidas por leis diferentes. O Senhor está reordenando uma batalha, isso em todo mundo. Não depende de igreja, não depende de nada. Ele está transicionando reinos, governos, influências, moedas. Ele está reordenando uma batalha sobre a face da terra. Ponto. Até aqui a igreja não entra. Mas o Senhor tem também feito entender que Ele está reorganizando seus soldados. E aqui fala da igreja. E na reorganização dos seus soldados, Ele está deslocando pessoas, conectando pessoas, desconectando pessoas. Esse movimento gera alegrias para uns, porque tem cheiro de promoção, gera dores para outros, porque tem cheiro de perda. Mas uma das coisas também que o Senhor está fazendo nessas mudanças, nessa reorganização dos seus soldados, são cortes também que passam pelos apegos da nossa alma, vícios emocionais, coisas que são boas. Sim, são como coceira que você não quer que passe, porque é tão bom coçar que você não quer ficar são. Então Ele está reorganizando seus soldados. Ele está fazendo conexões e desconexões. E Ele está reorganizando seu exército. Ele está refazendo seus soldados. Aqui já não é coletivo, aqui é no pessoal. É Ele refazendo seus soldados, trabalhando no individual de cada um, para ver se recoloca nessa reorganização que Ele está fazendo. E que muitas vezes dentro do mesmo lugar você está sendo reposicionado. E aí no refazer dos soldados, você começa a ter uma noção de como responder para a reorganização do exército, para coletivamente dar uma resposta correta para a reordenação da batalha, de como que você se posiciona. E é por isso que tem uma certa importância no refazer dos seus soldados, você se descobrir no mapa de Deus, se descobrir aonde você está. Eu sempre digo que tão importante quanto saber para onde você vai é saber aonde que você está. Eu não sei se vocês usam o Waze aqui também. Usa? Quando você dá um nome para o destino que você quer chegar, você escreve no Waze, ele passa um tempinho fazendo uma rodinha assim. A gente tem um sentimento natural que ele está procurando o destino que você digitou. Por incrível que pareça, não. Por quê? O destino que você digitou, ele já sabe. Ele está buscando saber onde que você está, para poder traçar uma rota. Tão importante quanto saber para onde eu vou, saber onde eu estou, para poder traçar uma rota.
Por isso que a primeira pergunta da Bíblia é: aonde você está? Não faz mal se eu disser que eu estou perdido. Tá bom, vamos traçar uma rota. Mas importa saber onde eu estou. E se eu não sei, reconhecer que eu estou perdido, porque já ajuda. Já ajuda. Então, e são dias da gente redescobrir as mudanças e os movimentos de Deus que estão sobre a face da terra. Em Josué capítulo 1, ou melhor, isso mesmo, Josué capítulo 1, eu espero que agora eu vou ler de verdade. Diz assim, ó: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo, vou repetir isso aqui. Sucedeu que depois da morte de Moisés, servo de quem? Do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servo de quem? De Moisés, dizendo, Moisés, meu servo é morto, dispõe-te agora e passa tu este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta dos vossos pés, ou do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Versículo 5, ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Bora para frente então. Uma das coisas que a gente tem feito e buscado é ter uma leitura correta dos nossos dias. Eu queria poder falar um pouquinho com aqueles que têm interesse nas coisas de Deus, que já saíram da fila do pão, estão buscando compreender os movimentos do multiplicador de pão, porque esse foi o grande desafio de Jesus em Marcos 8. Ele falou, cuidado com o fermento dos fariseus, e os discípulos reagiram dizendo, olha, Jesus acabou de multiplicar o pão, e a gente separou 7 cestos, ou 12 cestos, e esquecemos de trazer o cesto para o barco. E Jesus já sentiu falta, agora ele está com fome, está querendo comer, porque ele está com fome, está precisando de pão, e nós esquecemos o pão. E quando ele disse para nós, cuidado com o fermento dos fariseus, é só por isso que ele falou isso. É o que está escrito. E Jesus se volta para eles e diz, por que vocês estão discorrendo sobre não ter pão? Se eu tivesse problema de falta de pão, até eu multiplicar o pão, vocês podiam ter esse tipo de pensamento. Mas uma vez que eu já multipliquei o pão, eu acho que vocês já entenderam que eu não tenho problema se não tem pão, porque se não tiver, eu faço pão para aparecer. Mas os discípulos estavam tão assentados, com a mente tão programada para se relacionar com Jesus a partir da necessidade, do suprimento de necessidade, que toda a interpretação deles passava pelo crivo da interpretação de necessidade. E Jesus querendo conversar com eles sobre coisas mais altas, dizendo, olha, cuidado com o fermento dos fariseus. Mas eles foram para um pensamento básico. Dentro da lente deles, o que eles conseguiriam alcançar? Bom, fermento faz pão, Jesus está precisando de pão. Então, uma das coisas que todos nós estamos sendo desafiados a avançar é sair da fila do pão. Parar de se relacionar com Jesus a partir do suprimento de uma necessidade. E conversar com Ele sobre as coisas que Ele está propondo.
sobre os assuntos que ele está interessado em conversar, sobre os assuntos as coisas que o céu está em movimento, e não a minha vida. Por quê? Migrar meus pensamentos do céu para a terra é um desafio que eu tenho. Você sabe que uma criança, um bebê, quando ele nasce, ele só enxerga 30 centímetros. E por que ele enxerga 30 centímetros? Porque a criança nasce, ela não tem percepção de si mesma. Ela não sabe quem ela não tem percepção de si mesma. Como que ela vai tendo interpretação de si mesma, percepção de si mesma? A partir do que ela vê. Por isso o Criador, na sua estratégia, colocou a distância do peito da mãe no rosto da mãe. Passar disso ele não enxerga. Para quê? Para que ele já se perceba amado. Então já deixou a distância da pessoa que teoricamente é a que mais o ama e quem o alimenta. Então Jesus quer que você olhe o rosto de quem te ama e te alimenta. Por isso que o diabo também investe na depressão pós-parto, para o bebê já se ver mal amado. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando Adão nasceu, ou foi formado, recebeu o sopro da vida, Adão também não se percebia. Adão passa a se perceber o quê? A partir de quem ele vê. E quando ele abre os olhos, quem é que está na frente dele? Aquele que soprou nele. Então Adão não olhava para Adão a partir de Adão. Adão olhava para Adão a partir de Deus. E na presença de Deus até a tristeza. Então, imagine que esse cara era mais ou menos feliz. Um dia, o diabo entrou na história e inverteu isso. E Deus chegava todos os dias para renovar essa identidade. Um dia Adão não estava, porque Adão teve um outro encontro. E foi ouvir uma outra voz e comer de um outro cardápio. E quando Deus disse, onde você está? Ele disse, Senhor Deus, eu ouvi os teus passos chegando, tive medo e me escondi, porque eu vi que eu estava nu. E ele perguntou, quem mostrou para você que você estava nu? Nossos encontros, a sua nudez nunca foi um problema para mim. Quem mostrou para você que você estava nu? Adão se viu nu e agora ficou com medo de se encontrar com Deus. Se percebeu nu, se viu nu e entendeu que estava inadequado para encontrar com Deus. Adão, pela primeira vez, ele não olhou para si a partir de Deus. Ele olhou para Deus a partir dele. E viu que estava inadequado para chegar ali. Eu não posso olhar para Deus a partir das minhas mazelas. Até ali ele olhava para o Adão a partir do céu. Agora ele estava olhando para o céu a partir da terra. Não sei se eu estou conseguindo passar isso. Se você olhar para o céu a partir da terra, Deus nesse momento está fraco. Pegou Covid e não se recuperou ainda. Não tem poder para restaurar a terra. Deus está alguma crise no céu. Porque se você olhar para a terra, você vai dizer, Deus não está bem nesse momento, está passando por um momento difícil. Se você vê as 7 cartas de Apocalipse, Jesus não nega. Imagina, eu queria que você pensasse por 2 minutos nisso. João revela na sua carta que ele não tem outra alegria que não seja saber que os seus filhinhos andam na verdade. Só que agora está preso, exilado numa ilha. Preso, exilado numa ilha. Qual que eram os pensamentos de João? Como estão os meus filhinhos? Será que andam na verdade? Como está a igreja? Jesus aparece, vai responder o clamor da oração e da intercessão de João. E começa a dizer como está a igreja. E disse, essa está assim. Essa está assado. Essa está desse jeito. Quando chega no final, você imagina que João já está em depressão. Porque se a igreja
está do jeito que está, segundo o relato do próprio Jesus, todo o trabalho dele foi em vão. Só que a Bíblia fala que depois da 7ª carta do relato, ele olha para o céu, porque uma porta se abre, uma voz diz: vem para cá. Eu não quero que você seja um negacionista. Na terra a igreja está assim, mas eu quero que você olhe a partir daqui. Aí ele vê a noiva pura, sem mácula, ele vê a Babilônia cair, ele disse: tudo bem, deixa eu te mostrar, eu quero que você olhe para essa igreja aqui, a partir dessa aqui, porque daí você tem esperança de restauração. Mas se você olhar para o céu a partir dela aqui, porque gente, para falar para você que o Vale dos Ossos Secos está seco, não falta. Ele precisa de alguém que o conhece e responda a partir da profecia, a partir do que... E a minha adoração, como bem falou o irmão aqui, da ortodoxia, disse o seguinte: a adoração é uma resposta àquilo que você está vendo. Adão respondeu a partir do que ele estava vendo. A adoração é uma resposta a partir do que você está vendo. O que você vê, toda resposta é uma adoração. Por isso, qual é o propósito do Senhor? Mudar a minha lente. Por isso a renovação da mente, que é uma mudança de lente. Por quê? Você começa chegando em 30 centímetros, mas ele precisa aumentar a sua visão. Por isso que dentro desse contexto, quando Jesus fala sobre o fermento dos fariseus, ele sai dali, o que ele vai fazer? Ele vai curar o cego, porque ele está tentando mostrar no cego como estava a condição dos seus discípulos, sobre o que ele queria mostrar. Por isso que é a primeira vez que você vê Jesus na Bíblia curando alguém processualmente. Quem lembra que Jesus curou o cego processualmente? Amém? Se eu vi alguma vez na Bíblia Jesus levantar um paralítico da cadeira de roda, não existia, mas vamos lá. Levanta o paralítico da maca, e agora esse paralítico agora, você vai para uma fisioterapia. Você já viu Jesus na Bíblia curando um mudo e dizendo agora vai para uma fono? Mas o cego ele curou e o cara não estava pronto ainda. Porque não tem a ver com uma cegueira física, mas com uma lente que ele queria aumentar dos seus discípulos, para sair da fila do pão e compreender sobre os fermentos dos fariseus, as coisas que ele quer fazer nas nações. Quantos estão comigo? Pois bem, e nós temos aqui uma transição de Deus para Deus, de um movimento de Deus para Deus, de um movimento de você sair do Egito para entrar em Canaã, de um movimento de você sair de um processo de salvação, de eis alguma coisa para apossar. Por isso que aqui implica em circuncisão. Por que Deus fala: José, você vai entrar, circuncida os filhos? Senhor, e por que não circuncidou antes? Não tem problema. Porque você pode viver fora do Egito como uma cabeça de escravo, mas se quiser entrar em Canaã, vai ter que ter uma mente de governo. Vai precisar ter uma mentalidade do céu. E os parâmetros que te governaram até aqui não te governam lá. Por isso vai precisar circuncidar. Era Deus falando de Josué: os inimigos de vocês lá dentro não são os heveus, nem os filisteus, nem os jebuseus, não. Os inimigos de vocês lá dentro é a falta de consciência que vocês são filhos. Porque a circuncisão é a marca da filiação. E se você não tem consciência que você é filho, você não tem consciência também que você é herdeiro. E se não tem consciência que é herdeiro, não tem senso de posse. Vai entrar em Canaã e vai pedir licença. Mas se você é filho, vai mandar sair, porque é seu. Na ausência da consciência de filho, em de um Deus que me manda possuir, eu vou entrar na fila do pão, para pedir para Deus aquilo que já é meu por herança. E o apóstolo Paulo vem falar sobre isso. Ele vem dizer: o herdeiro, enquanto ele é menino, ele nada difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo, dono de tudo. Paulo está dizendo: um herdeiro
e um escravo. Aqui nós temos o herdeiro, só que ele é menino. Ele é filho do rei. Tudo que o rei tem é dele. Teve um irmão que chegou em casa com um carro novo. E a sua criancinha perguntou: pai, de quem é esse carro? E o pai, falou: filho, é nosso. Pai, deixa eu dirigir. Ele disse: não pode, filho. Você não falou que é nosso. Então é seu. E agora como é que vai explicar? Não, é nosso, só que você ainda é criança. Então Paulo está dizendo, enquanto o herdeiro, um filho de Deus é menino, embora seja do Senhor, co-herdeiro de tudo que Cristo conquistou, ele nada difere do escravo. Por quê? O escravo é adulto, só que não pode ter as coisas do rei porque é escravo. Já o herdeiro é dono, mas não pode ter porque é menino. Então o que faz? O que esse herdeiro precisa fazer? E para a igreja fazer campanha para ganhar o que já é dele? Ou crescer para Deus poder dar? Eu preciso entender que Deus não quer me dar nada, e isso é uma coisa que tem que ficar, não é mera pedagogia de ensino. Deus não quer me dar dinheiro, Deus quer me confiar o dinheiro. Deus não me dá ministério, Deus me confia o ministério. Deus não me dá filho, Deus me confia um filho. Então ele precisa de pessoas fiéis e confiáveis. Então é o crescimento, e o crescimento passa pela mudança de mentalidade, passa por compreender as jurisdições que ele vai ampliando, os lugares que ele vai me introduzindo, e coisas que podia aqui não pode mais, coisas que valiam aqui e aqui não vale mais. Só que, pasme, coisas que aqui não valia e não podia, aqui vale e pode. O que você vê na igreja? Os solteiros querendo ter relações sexuais, não pode na sua jurisdição. E os casados não querem, agora que pode e deve. Alô? Por isso que quando você trabalha fora das leis, você sempre responde com dor, insuficiência. Nós trabalhamos, ou Deus trabalha conosco, nas entregas, proporcional ao nosso crescimento e ao nosso desenvolvimento. Vamos lá, quantas alianças Deus fez com Abraão? Uma só. Mas você já percebeu que eles tinham um encontro para pactos de aprofundamento dentro dessa aliança que fizeram? Cada encontro revelava um pacto de aprofundamento. Num desses pactos, Abraão teve seu nome mudado. Num desses pactos, Abraão conheceu a queda adâmica e conheceu a salvação. Ou você acha que quando Deus faz aquela aliança com Abraão de cortar os animais no meio, quando Abraão entra num profundo sono, ele estava na queda adâmica, do profundo sono, ele conheceu a morte adâmica ali. E é por isso que eu gosto de reforçar. A Bíblia fala, tá ruim até de respirar, meu irmão, tá fácil aqui não. Eu não sei o que é cuspir fogo, agora comer eu já sei. Por causa da piada eu perdi a veia, gente. O que eu tinha acabado de falar? Provou da morte adâmica, mas eu falei uma coisa seguinte. Porque eu queria falar do crescimento, nos pactos. Bom, mas agora entendi, lembrei o que eu queria falar. A Bíblia fala que eu e você somos herdeiros das bênçãos de Abraão. Essa é a revelação maior em Gálatas, que somos herdeiros de Abraão, somos filhos de Abraão pela fé em Cristo Jesus. Se tudo que Abraão tem é meu, é minha herança, e Abraão foi próspero, foi amigo de Deus, foi pai da fé, foi rico, enfim. Por que eu não vou estudar como Deus andou com esse homem? Como que Deus desenvolveu o seu relacionamento com ele?
como que foram os pactos, os encontros, os entremeios. Você não acha que a gente devia ter isso tão meditado, que devia estar decorado? Mas não, eu passo 2, 3 horas por dia, se deixar, estudando Bitcoin, bolsa de valores, porque eu acredito mais nessa prosperidade do que a Bíblia fala que eu já tenho, na prosperidade de Abraão. O segredo de, não gosto de tirar essa palavra segredo, mas a prosperidade de um homem, uma mulher de Deus, é o seu avanço no desenvolvimento com Deus. E as mudanças de jurisdição, de coisas que aqui podiam, aqui não pode mais, e das coisas que antes aqui não podia e agora pode. Do Deus que a mesma palavra, aqui ela te falava algo, aqui ela te diz outra coisa. O Deus que não muda, mas se move, que tem uma palavra que não muda, mas ela desenvolve-se. Você não ensina uma coisa para o seu filho de 3 anos e ensina uma outra coisa para o seu filho de 13 anos. Não, o princípio de valor é o mesmo, é ou não é? Só que a forma de falar não é. A forma de falar não é. Compreender. Quem aqui tem mais de um filho sabe o que eu estou falando. Quando o filho menor e o maior brigam, 80% das vezes o menor está errado. É ou não é? Mas de quem que você espera? Então se eu ainda estou queixoso, irmão, não é de mim que Deus espera. Ele espera de quem cresceu. Você já viu que o filho que menos obedece é o que ganha mais coisa? Você dá mais coisa para ele, mas você não confia mais coisas a ele. Você confia ao outro. Alô? Você está na fila do pão pedindo coisa? Ou já migrou e está recebendo coisas que ele confia? Quantos estão comigo? Então Deus tem uma transição aqui. O Jordão sempre foi palco das maiores transições bíblicas. No Rio Jordão, migra a movimentação profética de Elias para Eliseu. Acontece no rompimento, na abertura do Jordão. Era um selo de transição poderoso. Lembra quando caiu o manto nas mãos de Eliseu? A primeira coisa que Eliseu faz com o manto, ele dá no Jordão. E aquilo é uma transição. E também um tipo, uma figura do Cristo que sobe e o manto cai sobre a igreja. É por isso que Eliseu pede porção dobrada. A porção dobrada que Eliseu pede não é poder vezes 2, mas a unção do primogênito do qual Elias caminhava. O mesmo acontece na transição de Moisés para Josué. E a grande transição das transições que passa no Rio Jordão entre João Batista e Cristo. O Jordão sempre foi palco de transição. Todas as vezes que uma transição de Deus passar pela minha vida, o Jordão é inevitável. Um batismo de morte vai acontecer. Coisas vão ter que ficar, que não podem ir junto. E outras coisas que antes não podiam, mas morta, batizada no Cristo, no Jesus morto, agora pode ser usada aqui no ressuscitado. Então Deus chama Josué e diz: Josué, Moisés, meu servo é morto. Agora Deus tem um batismo de continuidade a partir de Josué. Josué que por origem não tem a sua palavra com o nome de Josué. Josué que por origem a sua palavra é Oséias. Quem chama Josué de Josué é Moisés. Moisés é que disse: você não vai mais se chamar Oséias, você agora vai ser Josué, que é a mesma palavra para Yeshua. Por quê? Porque Moisés representa a lei, e a lei que clamou por Yeshua
porque Yeshua é que entra onde a lei não pode entrar. Ele cumpriu todas as coisas para me dar um acesso. E ele diz: olha, Moisés, meu servo, é morto. Ou seja, algumas coisas que foram poderosas para você até aqui não funciona mais. Não é que estava errado, não é que era do diabo, não, era lindo, foi maravilhoso, é de Deus, mas não vai andar, está morto para o novo estágio, está morto para a nova jornada, não vai ter como ir junto. Eu preciso entender, morreu, e eu vou precisar aprender a enterrar o que já morreu. Esse saudosismo não pode ir junto comigo. Por quê? Porque morreu. Agora passa tu esse Jordão. Alguns apoios que você tinha, que aqui ganha o nome de Moisés, não estão com você mais. Por quê? Porque Deus o sepultou. Agora você, na sua unção, na sua coragem, na sua fé, na sua fé em Deus, é você na sua porção, vai ter que romper. A bengala não vai vir junto. Moisés, meu servo é morto. Você vai ter que se levantar em algumas coisas a partir de você mesmo. Vai ter que compreender algumas transições. E ele está fazendo coisas sobre a face da terra que passa por isso. Não estamos exatamente todos no mesmo ponto, na mesma medida. Porque, como eu falei, ele está refazendo seus soldados, cada um na sua medida. Eu não sei se você está no terceiro batismo de Naamã, se você está no quinto batismo de Naamã. O sétimo não chega porque não é um número físico. Está em Filipenses 1,6. Aquele que começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Cristo. Mas para ser salvo, quem precisou ser salvo foi no Rio Jordão uma vez, encontrou João Batista e mergulhou uma única vez. Mas para ser limpo da lepra é preciso voltar no Jordão. Muitos batismos acontecem a partir daí. Cada batismo um ciclo, cada batismo um tempo, uma maneira dele trabalhar. Por isso que para alguns, ainda tais coisas cabem, para outros não cabe mais. Por quê? Porque naquilo que já Deus estabeleceu, que morreu, você não pode prosseguir com isso. E ele disse: o meu servo, Moisés está morto. Agora passa tu, esse Jordão, tu e esse povo, o teu povo. Olha aqui. Tu e todo este povo, a terra que eu te dou. Assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Essa informação é importante. Talvez aqui esteja uma chave. Assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Ok. Então Deus, por favor, aonde está o cajado? Moisés subiu no monte e não voltou mais, ele levou o cajado. Sabe, irmãos, às vezes Deus diz para mim e para você: como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Aí eu vou atrás do cajado, para fazer tudo que eu aprendi junto com Moisés, com o cajado. Assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Não é na forma, é na fidelidade. Não te deixarei e não te desampararei. Isso ele está dizendo sobre fidelidade, não sobre a forma. E se você não entender que a forma mudou, sabe o que vai acontecer? Deus vai dizer: fala com a muralha de Jericó que ela vai cair. Você vai bater com o cajado. Quando o cajado venceu o prazo de validade, não servia nem para tocar na pedra. Alô? Algumas coisas funcionaram, já não funcionam mais. E funciona para outros, cada um está no seu tempo. Você precisa entender a tua troca de veste, o teu batismo de progresso, de continuidade. Por isso não fique com o que está morrendo. Avança, dispõe-te. Forte, e ser forte e corajoso. Quando ele diz: Moisés, meu servo é morto.
Se tem uma pessoa que sabia disso, era Josué. O que Deus estava falando, a movimentação de Moisés foi uma. Foi coisas que concernente à libertação do Egito, a introdução de alguns fundamentos. E quando Deus muda e pega isso dentro do seu espírito, há cortes acontecendo. E quando há cortes acontecendo, não é só uma mudança de jurisdição. José, é uma coisa que acontece e que o Senhor tem nos falado. Ainda bem que não está filmando, eu não quero ter que responder isso depois. É que a troca de ordens de anjo. Anjos são trocados. Sabe quando Jacó encontra aquela porta aberta e escada para o céu? Anjos subiam e desciam. Na minha cabeça esse anjo subia e descia, subia e descia. Não. Jacó andou numa movimentação até ali. Ele rompeu com Labão. Ele entra num novo lugar de profundidade em Deus. Ele foi fazer concerto com seu irmão. Ele foi buscar o direito de primogenitura segundo a profecia e não segundo a sua capacidade, a sua habilidade humana. É por isso que o anjo pergunta para ele: qual o seu nome? Por quê? Porque ele sabia que um dia ele se apresentou para usurpar o direito de primogenitura, que era legal, era direito dele, ele tinha direito. A profecia disse: o primeiro vai servir ao segundo, o mais velho vai servir ao mais moço. E ele foi, o pai pergunta: qual o seu nome? E ele disse: meu nome é Esaú. O anjo pergunta: qual o seu nome? É uma nova realidade de sinceridade, de verdade, você encarando o que precisa ser consertado. Ele disse: eu sou o enganador. Porque para mim e para você ele disse: eu sou Jacó. Mas para Deus ele disse: eu sou enganador. Ele disse: tudo bem, não tem problema. Eu não preciso que você seja perfeito, mas é com a verdade que eu começo. E se essa é a sua verdade, então vai deixar de ser. Agora você, Israel, é príncipe de Deus, porque você está mergulhando naqueles lugares que te envergonham. Eu preciso tratar aí. Quantos estão comigo? Ele disse: ok. Então, naquele dia, Jessé, a ordem de anjos que acompanhou Jacó até ali subiu. E uma ordem de anjos desceu. Por causa da nova jornada. O anjo apareceu para Moisés na sarça ardente. E que ele disse: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisa é santo. Mas eu ando há 40 anos aqui, com a sandália nunca teve problema. É porque eu estou te introduzindo em uma nova realidade espiritual. Esse lugar passa a ser outro, porque eu mudei você de jurisdição. Só que agora, quando migra para Josué, uma outra ordem de anjos se apresenta. Josué já tinha visto anjos que apareciam para Moisés, mas agora aparece anjo para ele que nunca viu, a ponto que ele não conseguia nem identificar como anjo, porque ele disse: eu nunca vi esse tipo de ser. Eu conheço os anjos do ministério da sarça ardente. E ele pergunta: quem é você? Você é um dos nossos inimigos? Hoje diz: primeira coisa, tira a sandália dos teus pés, porque as sandálias que Moisés caminhou até aqui não servem para você andar adiante. Quem entende o que estou falando? Não quero que você pense em pessoas, mas em realidades do Espírito. Um novo fundamento. A partir daí, uma nova sandália, um novo caminhar. Por isso que quando João Batista disse: eu não sou digno de desatar a sandália dele, não se tratava de uma mera humildade. Ele disse: essa sandália, eu não sou digno de desatar essa sandália, porque essa é a sandália do fundamento angular. O lava-pés é mais do que uma lição de humildade.
é mais do que uma lição de humildade. Tira a sandália dos teus pés, porque a sandália que te trouxe até aqui não vai te levar adiante. E ele pergunta: tu és um dos nossos ou um dos nossos inimigos? Está aqui no mesmo Josué, no capítulo 5, a partir do versículo 13. É uma transição. Não jogue Moisés fora. Ele fundamentou para você muita coisa. Agora eu preciso desconectar da sua cabeça você ligar Moisés a um homem ou uma pessoa. Mas uma realidade, um fundamento que te trouxe até aqui. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Tem pessoas escrevendo, você está escrevendo, irmão, escreve. Minha transformação de vida está diretamente ligada à renovação da minha mente. Minha transformação de vida está diretamente ligado à renovação da minha mente. Por quê? Porque a renovação da minha mente é que estabelece as novas medidas. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, Eduardo. Rogo-vos pela compaixão de Deus, para que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que conheceis, experimenteis qual seja boa, agradável, perfeita. É um progresso. Isso está no versículo 1 e 2. E por que os versículos 1 e 2 existem? Existe por causa do 3. E o 3 vai dizer assim: ninguém pense de si mesmo mais do que convém. Ou seja, está falando de medidas. Eu preciso conhecer a minha medida. E preciso saber quando Deus expande a minha medida. Há sofrimento quando eu ando fora da minha medida. Quer seja além, mas também aquém. Porque quando você anda além da sua medida, você entra em guerras que você não está autorizado a entrar. E quando você anda aquém da sua medida, você deixa inimigos ocupar uma terra que Ele já te deu. Ele não vai te dar de novo. Você vai ter que mandar os inimigos sair. Quantos estão comigo? Sou eu compreendendo as minhas medidas. Então, a partir daí, quando eu ouço Jesus falar sobre as peneiras de Satanás que vem sobre Pedro, o meu olhar já é outro. Não sou eu caindo na mão do diabo, mas eu expandindo minhas medidas. Sou eu expandindo as minhas medidas. Porque o que é peneira? Se não refinamento. E o Senhor Jesus disse para Pedro: o diabo me procurou para peneirar você como um trigo. Sabe o que é peneirar como um trigo? Por graça de Deus, uma hora dessa eu consigo me lembrar que na minha infância entrei algumas vezes em um engenho de farinha, por causa que a minha família era do sítio, tios, tias, e todos, uma boa parte, faziam farinha. E eu acompanhava o processo e ver como as farinhas eram peneiradas. E na primeira peneira ficava aquilo que eles davam para o gado grande. Na segunda peneira ficava o que eles davam para o gado médio. Na terceira peneira ficava o que eles davam para o animal miúdo, as galinhas, os pintinhos. Da quarta peneira em diante, quarta peneira em diante começava a sair farinha. Aí saía a farinha com menos qualidade. Quando chegava na última peneira, saía uma farinha que lá no sul é muito comum. Você não sabe se é farinha ou se é trigo. Aquilo eles chamam de flor da farinha. Quando a Bíblia fala sobre a oferta de manjares da flor da farinha, não era um pé de farinha que dava flor, era o refinamento da sua fé em sacrifício. Quando você entende o que estamos falando? Então, quando Jesus disse: Pedro, o diabo chamou-me e fez uma proposta.
de peneirar como trigo. Não é você sendo entregue na mão do diabo, mas é você sendo peneirado, até que possa se dizer: aí vem o adversário, mas ele nada tem. E eu vou rogar ao Pai para que a tua fé não desfaleça. Cada peneira dessa é uma jurisdição. Na primeira peneira fica toda a tua primeira peneira, fica o quê? Fica a cachaça, a droga para quem usou droga, fica a violência para quem usou violência. A segunda peneira vai ficando os nossos egoísmos, depois o nosso achismo. Irmão, tem peneira que fica até a teologia nossa, porque eu lembro, eu já falei isso em outro lugar, volta aqui, repetir. Eu lembro quando eu fui fazer uma prova de equivalência para teologia. Eles disseram que foram fazer uma prova de equivalência para conhecer a minha capacidade teológica, para saber se já podia entrar mais avançado no estudo teológico. Uma prova de equivalência é saber meu nível como um nível de inglês. E eu lembro que estava numa sala 18. No lado meu tinha um pastor também. E ele fez uma pergunta em voz alta e ele disse assim... A pergunta era: qual a primeira conquista de Israel em Canaã? Ele leu alto e ele respondeu alto: Jericó. Eu digo: oba, aleluia, Jericó. Eu escrevi Jericó também. E sabe de uma coisa? Depois saiu o resultado, eu estava certo. Porque segundo a teologia, a primeira conquista de Israel dentro da terra de Canaã foi Jericó. Mas se você perguntar para Deus, Ele vai dizer que Jericó ele destruiu. Ele conquistou, foi uma família. A família de Rabi. Ah, meu Deus. E você vai conhecendo o coração de Deus e vai saindo da fila do pão. E vai mudando de jurisdição. Vai se preocupando com o que Ele se preocupa. Suas dores vão mudando. Suas crises aumentam. Mas o peso de glória revelado. Sabe quando Paulo fala? Tenho por certo que as tribulações do tempo presente não são para se comparar com o peso de glória que em nós há de ser revelada. Eu não sei se você lembra de uma fotinho de uma balança assim, com duas bandejas. Paulo pegou todas as tribulações que ele já tinha vivido, ele botou no lado de cá. Depois ele pegou o peso de glória que isso transforma no Cristo e botou do lado de lá. Ele disse: não tem para se comparar. O peso de glória que é revelado em nós. Você vai olhando as peneiras de Satanás quando Jesus propõe para Pedro, de forma muito diferente. Porque quem é Pedro? Pedro é mais do que uma pessoa. Pedro é um protótipo, uma pedagogia, uma teologia de ensino de como Jesus lapida um homem e uma mulher que Ele chamou para usar. É mais do que uma pessoa. É uma teologia, é uma pedagogia. Por isso que Ele é o mais improvável. Então Jesus disse: Pedro, o diabo te chamou. E sabe como que Jesus responde para essa indagação? Pedro responde assim: Júnior, Senhor, eu estou pronto para ir contigo até a morte. Todo mundo pode ficar na metade do caminho, mas eu fico contigo até a morte. Disse: uau. Aí Pedro revela o propósito da peneira, para você compreender a sua real medida. Compreender a sua real medida. E nesse mesmo texto, Jesus diz: mas eu roguei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. Tu, porém, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Já pensou, irmão? Você andar sobre as águas? Você subir no monte e ver Jesus se transfigurar? Pedro viu. Pedro andou sobre as águas. Pedro botou um caniço, pescou um peixe, tinha uma moeda lá dentro. Pedro jogou rede
e viu uma pesca milagrosa numa água que ele tinha certeza que não tinha peixe. E no final de tudo, ele escutar que não é convertido. Tu, porém, quando te converteres, fortalece teus irmãos. E Pedro disse, não, eu vou contigo até o fim. E disse, você vai comigo até o fim, Pedro? Deixa eu te dizer, está tudo no mesmo texto, em 3 versículos. Antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. E Pedro disse, não, você deve estar falando de Judas, de Tomé, não é de mim. Sabe de uma coisa? Pedro, ele era um cara que tinha uma história linda com Jesus. Eu sempre disse, eu admiro Paulo, mas eu me identifico com Pedro. Cabeçudo, teimoso, mas crê. Sempre que Jesus queria fazer um test drive de fé, Pedro. Só que Pedro era um cara que se ofendia muito fácil. Pedro vivia reprovando os outros, ele realmente se achava melhor. Ele não foi perdoado nem no The Chosen, irmão. Tu vê que aí ele não tem ninguém pronto, não está ninguém certo. Quem sabe o que eu estou falando aqui, sabe? Quando ele pergunta, mestre, até quantas vezes eu devo perdoar até o meu irmão? Até 7. Ele não estava querendo aprender sobre perdão. É que ele já tinha perdoado 7 vezes, agora estava buscando autorização para poder revidar. Porque ele se decepcionava fácil com as pessoas. E esse Pedro, Jesus pôde dar para ele muita experiência de fé, mas não pôde confiar a ele a liderança desse reino. Até que esse Pedro, um dia, o galo canta, e ele tem uma decepção com ele mesmo. E a partir daí, Jesus começa a poder usá-lo. Sabe de uma coisa? É dias onde tem muita gente ferida com muita gente. Deixa eu te falar uma coisa. O que te leva à frente não é a decepção que você tem com os outros, mas aquela que você tem com você mesmo, achando que era uma coisa que não é, que podia uma coisa que não podia, mas mesmo assim eles pensam, você me ama? Te amo, então continua. Você me ama, eu te amo, então não recua. Não volte. São dias de muita... A gente não pode conversar com ninguém que está ferido com a igreja, irmão. Decepcionado com alguma coisa. E Jesus disse, Pedro, agora que você começou a se decepcionar com você mesmo, a gente pode ir. Olha o texto que foi aberto aqui. Meu pastor fala muito disso. Isaías, capítulo 6. Ou 1 é 6, que ele foi lido aqui. Obrigado, 6. E ele disse assim, até o capítulo 1, 2, 3, você vê aquele homem com o dedo apontado dizendo, ai de ti, Edom, ai de ti, Egito, ai de ti, Moabe. E agora ele vê a glória do Senhor, o que ele diz? Opa, agora eu vou te enviar. A quem eu enviarei? Aleluia. Mas eu roguei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. Porém, tu quando te converteres, ajuda a salvar quem você quer matar. Porque são esses que vão continuar. Homens e mulheres que vão se desvencilhando da decepção com os outros, ou com seja o que for, e renovando, precisando de misericórdia para si, vai se renovando e conhecendo a vontade do Senhor. E aqui eu posso até meio que encerrando. Pedro está dizendo, Jesus disse, Pedro, quando te converteres, fortalece teus irmãos, pega isso dentro do seu espírito. A jurisdição da qual eu estou falando, que estamos entrando, vamos precisar de uma medida de compaixão e de misericórdia, das quais nós não conhecemos ainda. Deixa eu ir mais longe. Essa medida de compaixão e misericórdia não é uma medida que busca a inclusão, porque essa é enganosa. O Evangelho não busca inclusão, o Evangelho ainda busca conversão. Mas é você
entrando em lugares de compaixão e misericórdia, que despedaça o jugo. Despedaça o jugo das coisas das quais hoje nós não sabemos lidar com ela. Não sabemos. Não sabemos lidar com o que está acontecendo com as nossas crianças, com os nossos adolescentes. Temos uma opinião, uma crítica aqui, outra ali. Moisés, meu servo é morto. Há uma movimentação que ela passou por nós. Hoje eu li uma frase. Sabe por que não tem mais igreja como antigamente? Porque a igreja não foi feita para antigamente. Precisamos da igreja para agora. Para hoje. Porque uma igreja de antigamente ela não serviria para hoje. Eu preciso conhecer o que o céu está falando sobre a igreja de hoje. Moisés, meu servo é morto. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Moisés não está reprovado, mas ele alcançou uma estação. Eu preciso conhecer como Deus está se movendo. Por quê? Porque os casamentos precisam continuar casados. Os filhos precisam continuar servindo a Deus. Senão teremos discursos. Mas sabe o que é mais lindo? E eu quero encerrar, e sei lá quantas vezes eu vou mentir até falar a verdade sobre isso. Eu preciso entender que por mais difícil que pareça, Deus não errou comigo e com você no seu calendário. Sabe, Gessé, a gente ouve como é difícil ser pastor nesse tempo. Porque as pessoas não têm mais a fidelidade que tinha antes, ninguém fica mais no mesmo emprego, ninguém escuta nem professor, não obedece patrão. E o pastor está vivendo tudo essa dor. O pastor que não tinha 30 anos atrás, que até 30 anos atrás, estava todo mundo numa subserviência maravilhosa. Então, quão difícil. Outro vem e diz, como é difícil ser pai nesses dias. Não é fácil ter filho nesses dias. Quem tem filho aqui? Você tem filho? Que idade? 2 e 6. Como é difícil ser mãe nesses dias. Educar um filho nesses dias. Se você não tem vergonha da sua idade, que ano você nasceu? Que ano você nasceu? 84. Qual é o seu nome? Keren. Você já pensou, Keren? Se o anjo, em 1984, no dia não do teu nascimento, da concepção, ele foi lá no armarinho, pegar o genho, para colocar no sêmen do seu pai, para fecundar a sua mãe. E na hora de pegar assim, eita, Keren, 1846, meu Deus, ficou para trás, não deixa Deus ver. Vou botar aqui agora. E ela nasceu em 1984. E agora, por isso que ela não consegue ser mãe direito nesse tempo. Você acha que foi assim? Se Deus estabeleceu que ela seria mãe no ano de 2024, é porque Ele tem todos os recursos para ela ser mãe nesse tempo. Eu preciso entender que se Deus me fez pastor nesse tempo, é porque Ele tem os recursos para ser pastor nesse tempo. O céu não está fraco, Deus não está gripado, Deus não pegou Covid, irmãos. Nós precisamos compreender que o Deus que me colocou nesse tempo tem os recursos para esse tempo. Eu preciso compreender os meus dias, sair da fila do pão, entender o que já morreu, prosseguir para aquilo que Deus tem. Novas medidas de entrega, sim. Novas decisões de deixar algumas coisas no altar, sim. Pactos de aprofundamento, sim. E para encerrar, e agora eu garanto para você que é verdade. Uma das coisas que o Senhor falou também há pouco tempo, é que Ele está renovando o nazireado. O que é o nazireu? Nazireu é uma pessoa que tem restrições com Deus. O nazireado não é coletivo. O nazireado ele é individual. Você não precisa ter uma leitura certinho. Seu nazireado, você não pode isso aqui você pode, isso aqui você deve. Mas
no teu espírito você sabe que você tem um corte de Deus aí dentro. Você tem um nazireado com Deus. Tem coisas que dá para outros, mas para você não dá. Mas sabe, irmãos, de tempo em tempo, esse tempo é um corte onde ele está renovando o nazireado. Mas deixa eu explicar que tipo de renovação esse nazireado propõe. Sabe quando você vai renovar o visto? Como você já tem o visto, é mais fácil. Eu lembro que eu não precisei nem ir. Ajeitou os documentos, tudo, a minha filha fez tudo para mim. Mas tem aquela renovação. Sabe? Aquela renovação, seja para os brasileiros aqui, aquela renovação para você continuar com a aposentadoria, com a Bolsa Família, que eles fazem um check-up inteiro para saber se você ainda realmente está vivo, está no mesmo endereço, se você continua com a enfermidade porque você está encostado. Sabe aquilo que eles vão buscar tudo de volta como se fosse a primeira vez? Sabe por quê, Ju? A gente está no mesmo nazireado, mas algumas coisas vão tendo folga. Vão tendo folga. Algumas concessões, alguns vícios de apego emocional, alguns confortos, e ele está fazendo um check-up. Por quê? Porque isso é batismo de continuidade. São cortes para um avanço e novas jornadas. Pois bem, você está aqui. E talvez o Senhor está te propondo alguns cortes. Cada um sabe o que precisa. Ou se não sabe, pelo menos está despertado e entende. Pastor Juscelio, como que eu sei? Mano, se eu falar para você que ele vem falar no teu ouvido, pode ser que você experimente isso. A Lulu tem esses mistérios, eu não. Mas uma coisa é certa. Tem um desconforto dentro do teu espírito. Que tá bom, mas tá ruim. Alô? Tá bom, mas tá ruim. Tá ruim, mas tá bom, mas tá ruim. Porque tem um desconforto. Aquelas garantias, algumas garantias parece que vão desaparecendo. Gostaria de estar vendo com mais clareza. E vou vendo com menos. Porque se ele vai aumentar a medida de fé, tu acha que ele vai acender a luz ou vai apagar a luz, irmão? Hein? Se ele vai aumentar a medida de fé, ele vai acender a luz ou vai apagar a luz? Quando Moisés subiu no monte para ouvir a Deus e sair com a tábua da lei na mão, ele entrou numa nuvem clara ou numa nuvem escura? O Deus que é luz chama você no seu escuro para você conversar com Ele. Por quê? Porque não existem novas medidas que não venham acompanhado de uma nova medida de confiança. E uma nova medida de confiança, você tem se apagar a luz, se você não conhece. Eu não sei em que tom está a sua luz, mas eu penso que o que o Senhor queria falar aqui está falado. Eu quero orar com você um pouquinho, se você quiser ficar de pé. Moisés, meu servo, é morto. A fidelidade de Deus vai ser conhecida de outra forma. Deus estava dizendo, Moisés, Josué, você vai conhecer a minha fidelidade de um jeito diferente que fui até aqui. Você conhece a minha fidelidade, como eu me movimentei no deserto, como eu saí do Egito com vocês. Você vai conhecer a minha fidelidade de uma maneira que é uma outra jurisdição. São outras formas.
em uma das coisas que eu preciso compreender: a entrega da renovação da mente. Sabe qual que é a minha, principalmente para vocês, aqui, como disse a Lulu, já estabeleceram uma cultura de altar, de oração, de adoração. Agora ouçam, eu penso que se não faltar oração e céu aberto, eu estou no centro da vontade de Deus. José Pedro orava 3 vezes ao dia. O Senhor foi até ele. O céu se abriu. Desceu um lençol. Faltava oração na vida de Pedro. E céu aberto faltava. Mas uma mente renovada para receber o que o céu queria entregar. Faltava. E talvez Deus teve que dar para Paulo o que queria entregar para Pedro. Não por ausência de oração. Não por ausência de céu aberto. Mas por deixar sua mente ser renovada. Pedro teve que passar por muitas experiências. Uma delas eu penso que pode ser uma heresia para você. Porque são coisas que eu não posso provar na Bíblia. Então eu não estou afirmando. Vou só falar para você como eu vejo. Pedro teve uma grande dificuldade de compreender que o Evangelho era para os gentios tal qual era para os judeus. A experiência com Cornélio. E tem uma coisa, José. Para mim, o fato de Pedro, a sombra de Pedro curar, não era porque Pedro tinha poder milagroso só. É que eu acho que ele não orava pelo gentio. Aí a sombra de Pedro passava no gentio e curava. Uma mente renovável. É o extrato da transformação. Pai, nós nos rendemos a Ti nessa manhã. Homens e mulheres que estão nesse lugar. Cada um na sua experiência pessoal. Mas há um batismo de continuidade em movimento. Há um batismo de continuidade em movimento. Não nos deixa, Senhor, endurecer naquilo que já aprendemos e sabemos. Espírito de Deus, Espírito Santo, Espírito de Deus, oh Espírito, Espírito Santo, Espírito de Deus, Espírito Santo de Deus, rendemos nossas vidas no Teu altar. Não nos deixe resistir ao Teu Evangelho, Senhor. Não nos deixe resistir ao Teu Evangelho. Queremos avançar contigo. Queremos prosseguir contigo. Queremos prosseguir contigo, Senhor.